Olá, crianças, boa tarde. Seguimos aqui na nossa quarta-feira estudando ciências. Já estava com saudade de ciências. Quanto tempo, né? Na semana passada não tivemos aula de ciências e é uma área que eu amo porque eu estudo da vida. Ou de entender como ocorre a vida, como funciona tudo à nossa volta. Então, gente, até hoje nós estudamos os ecossistemas, né, que são os locais, os diferentes ecossistemas, que cada um com sua característica, permitindo as diferentes formas de vida. Estudamos também o solo, que é riquíssimo em vida e fundamental para a manutenção da vida na Terra. E agora a gente vai estudar a variedade, as características dos animais e como eles se alimentam, que é a famosa cadeia alimentar. Então, cadeia alimentar, vocês não deve ser novidade para vocês. Então, mas a gente vai estudar um pouquinho mais além. Olha só, cadeia alimentar, tem um exemplo aqui, né? Ele sempre começa por uma planta. Porque a planta produz o próprio alimento. Então, ela não precisa, ela produz o próprio alimento. Então, vem aqui agora os consumidores da planta e assim por diante, um consumidor. Sempre que você observar ou for analisar uma cadeia alimentar, você vai ter as setas. As setas são muito importantes para nos direcionar, para a gente entender melhor essa cadeia alimentar. Mas vamos lá. Então, aí na página 190, todos os animais, todos os seres vivos, eles precisam se alimentar. E eles vão se alimentar de quê? De outros seres vivos. Então, os animais, eles precisam se alimentar, como nós humanos precisamos, todos os animais, eles precisam se alimentar. E eles se alimentam de outros seres vivos. Por quê? Porque os animais não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles não produzem seu próprio alimento. Então, pensou no alimento de um animal, pode saber que tem outro ser vivo por aí. Ele se alimenta de um ser vivo. Que seja uma planta, mas a planta é ser vivo. Então, ele se alimenta de ser vivo. Todos os animais. Bom, a alimentação, né, a alimentação de um animal, ele conecta os seres vivos por meio da cadeia alimentar. Então, nós, né, como seres vivos, estamos todos conectados. Nós dependemos do outro. Por isso que, quando eu falo, tem uma espécie em extinção, isso gera um desequilíbrio ambiental. Por quê? Porque se tem uma espécie em extinção, tem uma outra espécie que depende daquela que está em extinção, porque ele se alimenta dela. Entende? Então, quando uma espécie é extinta, todo o sistema ele entra em extinção, porque nós estamos todos conectados. Quer dizer, entra em desequilíbrio. Se uma espécie é extinta, uma outra espécie, o sistema, ele vai entrar em desequilíbrio. Por quê? Nós estamos conectadinhos ali, de mãozinhas, todos de mãozinhas dadas, conectados, porque por meio da cadeia alimentar. Olha só que bonitinho, um grilo. Né? Esse grilo tem aí no livro de vocês, só que tá de outra cor. Então, os grilos, eles são animais invertebrados, quer dizer, eles não têm coluna vertebral e pertencem ao grupo dos insetos. Então, um grilo é um inseto, como a formiga é um inseto. E ele se alimenta de plantas. Então, por isso que quando tem dos gafanhotos, né, a praga
é uma praga, isso é uma praga agrícola, porque ele se alimenta de planta. Então, ele come planta. Só que, olha só, deixa eu mostrar essa característica aqui. Vocês estão vendo aqui a asinha dele, olha, não parece uma folha? Que bonitinha, a natureza é tão sábia, né? Ele parece uma folha, sabe por quê? Quando o pássaro está voando, ele fica escondidinho ali. Se ele está em cima da folha, pode ser que o pássaro nem o veja, porque ele está camuflado. Isso a gente diz que está camuflado, quer dizer, ele não vai ser visto, ele está da cor e muito parecido com a flor. Até essas nervuras aqui da folha tem na asinha dele. Então, porque ele precisa ficar ali na folha para se alimentar e ao mesmo tempo não ser visto pelo seu predador, que é quem se alimenta dele, né? Que um dos predadores são os pássaros, que aí quando voam, vê tudo verdinho ali, ó, vai embora com fome e não vê. Então, olha a importância. E é que esse do livro de vocês, ele é um marronzinho, mas tem folha seca também, né? Então ele parece uma folhinha seca ou um galho, né? Tudo é estratégia para ele sobreviver. Olha só. Bom, o grilo comeu a folha, oh, mas ele também virou alimento da aranha. A aranha comeu o grilo. Então a aranha é um as aranhas também são invertebrados, não tem coluna vertebral, mas eles pertencem pelas características, pertencem a um outro grupo, não insetos. Ele pertence, são aracnídeos. Por que eu estou falando isso agora? Tem que decorar tudo isso? Não, mas eu estou falando para que você vai se acostumando a ouvir esses termos, que daqui a pouco a gente vai estudar só isso, tá? Então, aranha é até a palavrinha ajuda a gente a fixar. Aracnídeo é invertebrado, como os insetos, mas não é um inseto, é um aracnídeo. Vamos lá, aranha comeu o grilo que comeu a folha. E alguém comeu aranha? Come. Aqui, esse pássaro, as aves, elas vou falar primeiro sobre as aves. São vertebrados, tem coluninha vertebral, tá? São vertebrados e se alimentam de insetos e aranhas, além de frutas, né, de planta também. Mas eles se alimentam de plantas, insetos, aranhas e por aí vai. Então, gente, estão todos conectados ali pela cadeia alimentar, tá? Olha só. Se o pássaro come uma aranha, vou falar aqui uma aranha, ele come aranha. Mas a aranha comeu o grilo e o grilo comeu a planta. Então, o pássaro, mesmo que ele não coma a planta, ele tem a energia, os nutrientes produzidos pela planta. Entende isso? Porque quando o grilo come a planta, ele está adquirindo toda aquela energia, aquele alimento produzido pela planta. Aí, quando a aranha come, ela pega um pouquinho para ela também. Parte desse alimento é armazenado, dessa energia é armazenada, parte é utilizado no crescimento dele, na manutenção da vida dele. Mas quando ele se torna alimento, aquele armazenado, que não foi gasto, serve de alimento para a aranha. E a aranha, então, ela vai comer. Quando o pássaro come aranha, ela tem também parte dos nutrientes que foram armazenados, vai servir de nutriente para o pássaro. Vamos lá, então. Né? Já começamos lá no primeiro slide, a gente falou sobre... já mostrei para vocês a cadeia alimentar. Mas agora eu vou mostrar ela dessa forma aqui, simples também. Olha só, planta que serviu de alimento para o grilo, que serviu de alimento para a aranha, que serviu de alimento para a ave. Tia, mas acaba aí na ave, então comeu e pronto, acabou?
Não, não acabou não. Tem animais que comem a ave. Ah, mas e se não comer? Acabou? Não, ela morre um dia. E quando ela morre, aí tem os micro-organismos decompositores. São fungos, bactérias, e aí eles vão decompor aquele corpinho lá da ave. E quando acontece isso, ela vira nutriente no solo. E quem que absorve o nutriente do solo? As plantas. Então, as plantas, além dela produzir o próprio nutriente, mas ela absorve nutrientes do solo. Então, isso vira um ciclo. Existem, as setas são muito importantes para direcionar. Se eu juntar várias cadeias alimentares, por exemplo, eu falei que o pássaro come aranha, mas tem outros, a lagartixa come aranha. Sabe aquela lagartixinha bonitinha que tem na nossa casa, de vez em quando aparece? Ela é muito importante para ela comer as aranhas que também aparecem na nossa casa. Ela come. Então, quer dizer, olha só, a aranha ela serviu de alimento para a ave e serviu de alimento para a lagartixa. Então, um animal só, ele tem diversas funções numa cadeia alimentar. Ele serve de alimento para diversas espécies. E aí, quando a gente junta um monte de cadeia alimentar, eu tenho o que a gente chama de teia alimentar. Então, é muito mais complexo. Imagina se não tivesse as setas na teia alimentar, como que a gente ia entender isso? Como leitor de uma cadeia alimentar. Ia ficar bem difícil, né? Então, gente, vamos. As setas são extremamente importantes. Olha aqui. A formiga. A formiga serviu de alimento para o esquilo. O esquilo serviu de alimento para a cobra e serviu de alimento para a coruja. A lagarta, ela se alimentou da planta, mas ela serviu de alimento para o sapo. Ah, mas só a lagarta não. O gafanhoto é alimento do sapo também, tá? Então, por aí vai. A importância para isso eu te mostrei a teia alimentar, que não é nem estudo agora, mas para te mostrar a importância das setas. Vamos lá na página 193. 192. 192. Olha só. Os animais que se alimentam de outros seres vivos são chamados de consumidores. Vamos voltar lá naquela. Olha só. A planta produziu o seu próprio alimento. Ela não precisou se alimentar de outra espécie. Então, tá. Os grilos se alimentou da planta. O grilo se alimentou da planta. Então, se o grilo ele se alimenta de outro ser vivo, ele é chamado de consumidor. Consumidor. Se a aranha se alimenta do grilo, ela é consumidora. A ave, ela se alimentou da aranha, consumidora. Eu, como ser humano, eu me alimento de plantas e de animais, né? O boi, o porco, a galinha. Então, quando eu como o arroz é planta, quando eu como o milho é planta. Então, eu sou consumidora. Eu não produzo o meu próprio alimento, eu sou consumidora. Já a planta, ela produz o próprio alimento. Olha, se ela produz o próprio alimento, ela é uma produtora, tá? Na verdade, a gente fala assim, os produtores rurais são plantadores, né? Eles plantam para a gente ter o alimento. Mas aqui, o produtor rural, ele come planta, então ele é consumidor. Ele
Ele precisa se alimentar, ele come alguma coisa, então ele é consumidor. E a planta é a única que produz o próprio alimento, as plantas e algas, então elas são produtoras. Quem produz o próprio alimento são os produtores. Vamos lá com alguns exemplos? Olha só, o boi, peixe-boi marinho. Então, o peixe-boi, ele recebeu esse nome porque ele come essa graminha, essas plantinhas lá do fundo do mar. Então, e às vezes ali que está na superfície também, ele se alimenta. Um peixe-boi, ele adulto, ele chega a comer 60 quilos de plantas por dia. Muita coisa, né? Então, ele, por esse nome, ele recebe o nome de peixe-boi. Tá? Esse mamífero ameaçado de extinção. Então, se ele se alimenta de planta, ele é um consumidor. Vamos lá no próximo. Essa ave lindíssima, que é cartão postal, lá da região do Pantanal, do ecossistema do Pantanal, chamada de tuiuiu, lindíssima. O tuiuiu é um animal vertebrado do grupo das aves, é uma ave, e que habita o Pantanal. Em uma cadeia alimentar, esse grupo é considerado consumidor. Ele se alimenta de peixe. Um dos alimentos dele é o peixe, aqui ele está comendo um peixinho e por isso ele é um consumidor. E, gente, o que é que o Pocoyo está dizendo aí? Ele está dizendo que há uma variedade de animais no mundo, uma grande variedade de animais no mundo, tá? Por isso que ele está de bracinho aberto aí. Há uma grande variedade de animais no mundo. E num país como o Brasil, que tem uma extensa área territorial, né? O Brasil é muito grande, a gente viu isso no mapa. O Brasil é muito grande. E ele tem diferentes ecossistemas, lembra? Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Pampas, Caatinga, Pantanal. Então, gente, em um país grande e com ecossistemas variados, como o Brasil, ele é rico em várias formas de vida. Então, tem uma variedade muito grande. Só que essa enorme... Quando eu falo que tem uma variedade muito grande, eu falo que tem uma biodiversidade, uma grande biodiversidade. Está aqui escrito, tá? A enorme biodiversidade. Bio, a palavrinha, se a gente dividir, é vida. Diversidade são diversas vidas. Então, o Brasil tem uma grande diversidade de vidas. Só que ela está ameaçada em virtude das atividades humanas que afetam a cadeia alimentar. Quando eu desmato uma floresta, eu estou diminuindo fonte de alimentos. Não é só abrigo, é fonte de alimento também. Então, quando eu tenho uma árvore extinta, uma espécie, né, extinta, tem alguns animais que dependem daqueles frutos para sobreviver. Então, esses animais também vão diminuir. Quando eu vou lá no outro país, num ecossistema completamente diferente do nosso, e trago uma espécie aqui para o Brasil, essa espécie não existia aqui, seja de planta, seja de animais, eu vou falar que essa espécie é exótica, tá? Eu estou introduzindo uma espécie que não tem no país, eu estou introduzindo uma espécie exótica no país, que não existe aqui. Essa palavrinha exótica é isso, é diferente das espécies que tem aqui. E aí, se ela for introduzida sem estudo, a gente não sabe como ela vai se comportar aqui. Às vezes aqui ela vai ter lá, às vezes o crescimento dela é mais lento, e aqui às vezes ela cresce exageradamente bem. Então ela vai se adaptar muito bem e cresce muito aqui nas nossas condições.
Quando uma espécie cresce demais assim, ela desequilibra também a cadeia alimentar. Porque tudo tem que ser com muito controle, né? E a própria natureza faz isso. E aí, quando há essa introdução, olha só, esse aqui é o escargot, escargot não, desculpa, o caracol gigante africano. Vocês já devem ter visto, nojentinho, né? Nojinho. Mas ele foi introduzido no Brasil no ano de... Tem aqui no livro de vocês, esqueceu. Ah, tá aqui. 1980. Então, foi na década, mais ou menos, ali, 1980. E era para substituir o escargot, esse caramujinho aqui que é utilizado na culinária. Só que os brasileiros não gostou de comer o caracol gigante africano. E hoje ele é um problema muito sério, ele é praga de hortas, de culturas, porque ele come muito. Ele é um consumidor muito voraz, ele come muito. E além disso ainda, ele pode nos transmitir doença, porque tem alguns micro-organismos associados a ele que pode nos transmitir doenças. Então, gente, não coloque a mão. Se você vir esse caramujo aí na sua casa, chame alguém, porque não coloque a mão. Ah, alguém vai pegar e vai colocar no saco e vai botar lá para ele morrer. Tudo bem, ele é exótico. Nesse caso, é um problema aqui. Só que ao fazer isso tem que quebrar a conchinha, porque se ele morre e fica essa conchinha lá na natureza, quando chove, o que que acontece? Vai acumular água e aí é um reservatório para criação, postura do mosquito da dengue. Tão terrível. Tá vendo o que gerou a introdução desse caramujo no Brasil? Olha que problema. Foi uma atitude muito irresponsável. Bom, ele veio para ser servido bonitinho assim, como escargot. Você gosta? Bom, vamos nas atividades. Vou separar o vídeo porque não vai dar tempo.